Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, antes de orarmos, escrita aos Hebreus, aleluia, capítulo de número 10, por gentileza. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 37. Nós vamos ler, se possível, a igreja, nós vamos ler em comum acordo. Hebreus 10, 37. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. Porque, todos nós, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não? Novamente. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, a maior promessa que o Senhor tem para nossas vidas, de todas no meio da tua palavra, a maior promessa, a maior é a volta do Senhor para nos buscar. Oh, como nós cremos nisso, Senhor. Como nós abrimos mão das nossas vontades, da nossa carne, do nosso ego, do nosso eu, para nos apoiar em tal promessa, Senhor, de que um dia soará as trombetas, aleluia, e nós iremos perpetuamente estar contigo, morando, vivendo contigo, engrandecendo e adorando ao seu nome, diante do trono da glória e da graça do Senhor. Faça-nos entender tal promessa, que essa é uma promessa, Senhor, grandiosíssima e valiosíssima para a tua igreja. Senhor, eis aqui o teu povo, a tua noiva, a tua igreja. Continua, Senhor Jesus, com as mãos estendidas, para continuar abençoando a vida dessas pessoas, ao pastor dessa igreja, aos obreiros dessa casa de oração. E enquanto nós ministramos, Senhor, que possa haver cura, esse corpo enfermo sairá daqui, meu Deus, curado, sarado, e teu nome seja glorificado. Os demônios, as opressões malignas batem em retirada nessa noite. E se a igreja crer, diga amém. E graças a Deus. Pode se sentar, igreja. Louvado, adorado seja o nome de Jesus. Mais uma vez agradeço ao meu Senhor por estar aqui nesse altar, nesse lugar santo, de poder ministrar a palavra de Deus. Eu estive aqui há 3 semanas atrás, no culto de missões, e os dirigentes da igreja nos convidaram para estar hoje, nesse culto de jovens. Eu fico muito feliz de poder estar cooperando com vocês, que são uma parcela abençoada da casa de Deus, do corpo de Cristo. Não tenho palavras para agradecer ao meu Senhor, ao meu Deus, não tenho. De fato, eu falo isso com sinceridade, não tenho palavras para agradecer. Tamanha honra que eu tenho de poder subir ao altar de Deus e poder pregar a palavra de Deus. Como eu já disse aqui há 3 semanas atrás, Jesus me libertou das drogas e hoje tenho essa rica oportunidade. E mais uma vez, meu grande amigo, o pastor João Batista, fico muito honrado, pastor, de coração, sua esposa, irmã Ana Maria, por estar nos recebendo com tão grande carinho. E também os líderes de jovem, é o diácono Jaime, conosco, e o cooperador Júnior, né? É isso, Juninho? Cooperador Juninho. E também ao co-pastor presbítero Janildo. Amém. Fico muito feliz por todos. Meu irmão também, meu grande amigo, o cooperador Thales, sempre em contato conosco, sua esposa Geise. E também agradeço a Deus pela vida da minha esposa Poliana, que é minha parceira, de fato. Todos os lugares que nós vamos, ela vai com alegria. E a gente sabe que tem esposa que às vezes acaba interferindo no ministério do obreiro.
Mas a minha esposa, eu louvo a Deus pela vida dela, que ela tem nos auxiliado, nos acompanhado e tem sido uma bênção em nossas vidas. Irmãos, culto de jovens. No ano de 2009, Jesus me levou para uma igreja. Eu tinha 22 anos de idade. Hoje eu tenho 36. Jovem, sem experiência de vida, com algumas mal experiências até então, mas sem maturidade e sem algumas outras experiências de vida. E eu entendi acerca da salvação do Senhor na minha vida. Entendi e compreendi e continuo compreendendo que a volta do Senhor Jesus de longe é a maior promessa dele para a igreja, para nós. Nós temos um Deus, igreja, que ele é rico em benevolência, em bondade, em misericórdia, rico em perdoar. Ele tem bênçãos na sua vida financeira, ele tem bênçãos na sua vida conjugal. Você que é solteiro ou solteira, Jesus quer te abençoar com o cônjuge enviado dele. Se você não for ansioso, se você não for ansiosa, Jesus tem saúde para o teu corpo que até então estava enfermo. Ele tem bênção para a sua vida. Jesus tem uma promessa que logo nós deitamos e logo pegamos no sono, porque nós temos um Deus que nos guarda e nos protege. Mas todas essas bênçãos, igreja, preste atenção, torna-se isso em comparação da promessa de nós morarmos eternamente com Ele. Já foi dito aqui essa noite sobre os planos do nosso inimigo. Minha esposa citou algo, a esposa do pastor também. E de fato, o inimigo das nossas almas, ele não para. Você, quando sair daqui a alguns minutinhos, vai chegar na sua casa abençoada, você vai jantar e vai descansar. Seu corpo físico vai descansar. Nós necessitamos do descanso. O inimigo não. Ele está tramando, está trabalhando, planejando de como destruir você, de como te afastar, ou fazer você acreditar, ou desacreditar da promessa da volta de Jesus. Porque uma vez que você passa a duvidar, você desanima da igreja. Porque não tem mais o porquê de você continuar nesse ambiente de fé, se você nem acredita que o teu Senhor vai voltar. E você tem que estar lutando contra isso. Contra a dúvida, contra o medo e contra a incredulidade. Não há uma convicção, igreja, de quem destinou a carta aos Hebreus. Mas muito se aproxima de que foi Paulo de fato. Mas isso pouco importa. Eu creio que ela é divinamente inspirada. Como o próprio apóstolo Paulo escreve a Samuel. Olha, toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem escreveu os Hebreus estava escrevendo a um povo que até então só tinha por base, preste atenção para você poder entender o que Jesus quer falar contigo essa noite. Quem escreveu os Hebreus estava escrevendo a um povo, a pessoas que tinham por base unicamente a Torá, que é a lei de Deus, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Só tinha a Torá e alguns profetas, não todos como a gente conhece aqui hoje, nos dias de hoje. Então era um povo que guardava as tradições judaicas. Então esse escritor vem trazer esse alerta a esse povo de alguém que se cumpriu a promessa de Isaías, de como o Messias enviado para aquela nação e, consequentemente, através desse Messias, alcançar nós gentios. Lembra da promessa de Jesus? Olha, vocês aguardam em Jerusalém até que se cumpra a promessa do alto,
para que aí sim você vá e pregue até os confins, aqui aos confins da terra. Essa promessa era lá em Jerusalém. Através desse Senhor Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, essa promessa nos alcança que estamos aqui nos confins da terra. Agora nós vamos trazer uma breve meditação, que o tempo já é findo. O culto está muito gostoso, muito abençoado. E eu tenho sentido, de fato, a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Você vai retornar um pouquinho, ainda no capítulo 10, no versículo 19. Mas antes de nós lermos a partir do verso 19, eu quero ler algo que eu escrevi em cima desse verso 37, que é aquele que há de vir virá e não tardará. Eu escrevi assim: todos nós, um dia, chegamos até a presença de Deus e Ele nos transformou. Chegamos aflitos, angustiados, doentes, presos aos vícios, no meu caso, do Denis, presos aos vícios e etc. Mas cremos e passamos a ler os mandamentos do Senhor, de todas as belas promessas que Deus tem para as nossas vidas, igreja. Naturalmente, que mais se destaca é a volta do Senhor Jesus para levar consigo a sua igreja. Você crê que Jesus vai te levar de fato? Cremos, igreja. Cremos piamente. Cremos com afinco de toda a nossa alma. Cremos piamente nessa promessa. Cremos que Ele voltará. Pode o diabo criar N situações, como o exemplo do pastor com a sua esposa. Você já tentou se colocar no lugar deles pelo que eles passaram? Você ainda estaria aqui glorificando Jesus? No lugar de Jó, você ainda estaria glorificando Jesus? Será que eu ainda estaria aqui nesse altar pregando? Eu ouso falar que Jó perde os filhos, perde tudo. Deus lá na frente restituiu, sim ou não? Mas eu te pergunto, Deus apagou da memória de Jó os filhos que ele levou? Ele continuava lembrando aqueles filhos que perdeu, mas Jó continuava glorificando ao Senhor. E quando a mulher de Jó, usada pelo mal, fala para ele: amaldiçoa este Deus e morre, ele fala como uma louca mulher. Se eu aceitei e tive em minha vida o bem que veio de Deus, por que não aceitar o mal? O problema da igreja é que só quer bênção, só quer bonança, só quer mar calmo, só quer tempestade calma, um desertinho de 100 metros só, não quer um deserto longo, não! É bênção. Fácil glorificar nas bênçãos. É fácil glorificar nas bênçãos. Cremos piamente nessa promessa na volta de Jesus. Cremos que Ele voltará. Mas infelizmente podemos acompanhar diversos casos de crentes que, depois de anos na fé, servindo e seguindo a Jesus, têm se afastado da tão gloriosa presença de Deus. O profeta Jeremias, inspirado por Deus, nos alerta lá em Jeremias 2,19. Olha o que o profeta Jeremias fala no capítulo de número 2, no verso 19. Não precisa abrir não, vou só ler para você. Olha o que o Senhor fala através de Jeremias. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Compreende e vê quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Você está pensando em se afastar? A culpa é sua. Não é culpa do meu pastor, não. Não é culpa da igreja, não. Não, mas é porque fulano fala mal de mim. É porque você não está com o seu rosto diante de Jesus se humilhando. É por isso que fofoca te afeta. É por isso que me disse, é maior que a sua fé, porque você não está se humilhando diante do Senhor. Quer se afastar do Senhor? A tua malícia te castigará e te repreenderão. E você vai ver como amargo é deixar do Senhor teu Deus. Está difícil com Deus?
Experimenta andar lá fora assim, estar de mãos dadas com Jesus. Vai, você quer? Pastor não vai te segurar não, como a irmã falou. Pastor não manda na tua vida não. Vai, você quer? É o que você quer? O que está te segurando aqui é só essa gravatinha bonitinha que você tem aí de obreiro? O que está te segurando aqui é só porque você vem aqui na frente, recebe uma oportunidade e canta bonitinho? É isso que está te segurando? Então vai! Você verá o quão amargo é deixar o Senhor teu Deus. E não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Abandone o Senhor, o Senhor quer ver a sua vida. Jesus fala, e quando o inimigo chega e encontra a casa vazia, vazia é porque ela está sem a presença de Deus. Ele traz consigo 7 espíritos piores. É assim que a vida de uma pessoa que cria, vivia de acordo com a Bíblia e se afasta de Jesus. Louvado seja Jesus. Irmãos, temos visto uma onda de incredulidade tomar posse da igreja. Incredulidade tomar posse da igreja. Irmãos, cheios de dúvidas no coração quanto à volta de Jesus. Irmãos, presta atenção. Irmãos nos cultos cantando por cantar. Eu vou cantar lá, vou ensaiar porque meu líder pediu para ir, senão depois fica falando mal de mim pelos cantos. Eu vou cantar lá porque faço parte mesmo lá do círculo de oração, tem que cantar, né? Então eu vou lá cantar. Irmãos cantando por cantar. Pregando porque gosta dos status. Irmãos ofertando de qualquer maneira no altar. Dá uns 5 reais aí, 10 realzinho. Não vou dar 100 reais, mas está sobrando mesmo. E quando não é oferta financeira, vem ajudar na casa de Deus. Eu vou lá porque tem nada para fazer em casa mesmo, por isso que eu vou lá na igreja ofertar minha vida lá, ajudar com a limpeza, ajudar com uma pamonhada, com o evangelista. Oferta é isso aí. Essa oferta de canto eu dou para Jesus. Ofertando de qualquer maneira no altar do Senhor, como que se estivesse ofertando nos altares desse mundo, que jaz no maligno. E pior, quando nós ofertávamos no mundo lá fora, no altar do diabo, a gente ofertava melhor. Nós nos dedicávamos melhor. Nós nos entregávamos de corpo, alma e espírito para as vontades do mundo lá fora. Oh, glória a Deus. Irmãos e irmãs imitando e copiando o mundo, com a justificativa de que é para Deus e que estão fazendo tal. Podemos ver através de rede social, irmãos e irmãs, que o seu corpo é mais chamativo do que o seu caráter diante de Deus. Irmãos, pega essas blogueirinhas aí enviadas pelo diabo. Aleluia. E acha que o seu corpo tem que chamar atenção na rede social. Irmã, é o seu joelho dobrado orando. É o seu jejum, é a sua consagração, é a sua meditação na palavra que vai te aproximar de Deus. Não quer imitar e copiar o mundo. Está cheio de igreja pregando aí de acordo com os costumes do mundo. E o mundo jaz no maligno. É as pessoas lá fora que tem que olhar para nós, jovens, e ter-nos como exemplo. Não, nós temos eles como exemplo, igreja. Se eu tenho um filho das trevas como exemplo, algo de muito errado está acontecendo na minha vida. Alguém perguntou assim, Denis, tal cantora fez aquilo, você ficou sabendo? Eu falei, você está perguntando isso para a pessoa errada. Porque depender de eu querer saber de cantor secular, até cantor de igreja mesmo. Pergunta alguma coisa da palavra de Deus que talvez eu saiba. Mas eu ficar... Ai, Senhor, bendito é o teu nome. Acorda, igreja. Desperta, ó tu que dormes, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios 5:14. Irmãos, tudo isso que tem acontecido com a noiva do Senhor faz parte da incredulidade que tenazmente nos assedia. Não podemos nos curvar diante das dúvidas,
olhemos para Jesus Cristo. Olhemos e creiamos no que Ele mesmo nos diz no Evangelho que escreveu o Dr. Lucas em 21:19. Jesus fala assim lá em Lucas 21:19: na vossa paciência ou perseverança que ganhareis a vossa alma. É na sua perseverança, igreja, é na sua perseverança, crendo, até que dia, irmão Denis? Até o dia que você morrer, ou até o dia que Jesus voltar. É nessa perseverança que você vai ganhar a sua alma. Não é um período sentado nesse banquinho aqui não, viu? Não é um período não. Não é com o dízimozinho que você traz no altar, não. Não é com a oferta que você traz no altar, não. É na perseverança, renunciando a sua vida. Tenho poucos minutos. Agora, lá em Hebreus 10:19, como eu tinha dito para vocês, o escritor diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você vê que aqui o escritor estava falando para um povo que levava as suas ofertas anuais lá no tabernáculo, levava aos sacerdotes. Mas agora ele está alertando: olha, nós temos que ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O animal que você traz anualmente não vai te limpar dos seus pecados, não. É o sangue de Jesus. E no verso 22, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós temos que nos achegar a Deus, igreja, com verdadeiro coração e inteireza de fé. Chega a Deus para orar crendo que Ele existe. Hebreus também fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho que me achegar a Deus crendo que Ele existe e que Ele se torna galardoador, ou seja, recompensador, abençoador daquele que está buscando a Ele. Não se achega a Deus em oração cheia de dúvida, não, irmão. Manda essa dúvida para o quinto dos infernos. O diabo quer que você desista da sua jornada, porque ele quer te levar para o reino das trevas. E naquele lugar, disse Jesus, que é um lugar de choro e de ranger. Você sabe disso. Vale a pena você abandonar o Senhor teu Deus? Você que está pensando, eu não sei por que eu estou frisando isso. Eu creio que é de Deus. Você está querendo mesmo abandonar o Senhor? Vale a pena? Por 5 minutos de um prazer da carne? Você sabe do que eu estou falando? Por causa de uma noitada na balada? Por causa de uma falsa religião que está te assediando? Medite na palavra de Deus, igreja. Verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Eu tenho que reter firme a confissão da minha esperança. O que é a minha confissão de esperança? Jesus vai voltar. Olha, você pode, pastor Álvaro, que eu sei que não vai fazer isso. Eu sei que ele não vai fazer isso, em nome de Jesus. Mas pode, pastor Álvaro, chegar e falar: Denis, Jesus não vai voltar mais. Fala: pastor, Deus te abençoe para lá. Eu creio que Jesus vai voltar, porque eu tenho que reter firme a minha confissão, a confissão da minha esperança, de que o meu Senhor vai rasgar esses céus e vai me buscar, como ele diz lá em Mateus 24. Aleluia! Verso 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando, olha isso aqui, igreja, não deixando a nossa congregação. Em outras versões bíblicas diz, e não deixando de congregar, como é costume de alguns. Essa historinha de que em casa você busca Deus, isso é balela. Se a gente aqui, no meio do corpo de Cristo, da noiva, incendiados, no meio de uma fogueira, a gente tem os nossos altos e baixos, que dirá você lá em casa, no conforto do seu lar? Não fica firme nunca. Fogueira está pegando fogo. Faz esse teste. A fogueira está ali acesa. Pega uma varetinha, afasta uma brasa. Ela vai ficar acesa ou não vai? Um período de tempo só.
Daqui a pouco ela se apaga. Ela fora da fogueira, ela apaga. Assim é a nossa vida. Aqui é a nossa fogueira. E aqui temos que estar, porque para cá nos trouxe Jesus, e aqui vamos permanecer adorando a Ele, que é digno de toda honra e toda glória. E se você crê, então adora Ele, igreja. Para finalizarmos, eu quero que você chegue agora lá no versículo de número 35. Obrigado, irmão. Versículo 35. Não rejeiteis, igreja, pois a vossa confiança, ela tem grande e avultado galardão. Glória a Deus, aleluia. Não rejeite a sua confiança em Cristo. Não rejeite a sua confiança em Cristo. Rejeite os manjares desse mundo. Rejeite o pecado. Rejeite tudo aquilo que te afasta de Jesus. Rejeite. Saiba dizer não. Se imponha como crente. A proposta lá no seu trabalho te pegou de surpresa. Você está em um local de trabalho. Criou-se uma situação que você não esperava. Você é crente fiel. Mas criou-se uma situação como você se deparou, vai ser um grande pecado. E você, para não ficar envergonhado ou constranger os demais, se você vai e entra naquela. Não. Se posicione. Fala, olha, meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui de trabalho, me perdoa. Eu não vou compactuar com isso, porque isso entristece ao meu Senhor. Vão rir de você! Deixa rir! Deixa rir! Vão te chamar! Quando eu aceitei Jesus e me entreguei para Ele, me chamaram até de homossexual. Glória a Deus por isso! Hoje eu sou casado e muito bem casado. Porque eu não compactuava mais com aquela mesa daqueles meus, entre aspas, amigos. Deixa eles falarem, deixa falarem! Mas vamos despedir! Deixa despedir! O teu Senhor é um Deus abençoador. Ele vai abrir portas. Verso 35. Perdão, verso 36. Porque necessitais, olha só, isso é uma necessidade. Bem como uma necessidade que eu tenho fisiológica, uma necessidade de descanso, etc. Porque necessitais de paciência ou de perseverança, que é a mesma coisa, para que depois de haver de feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí eu te pergunto, quando e como você vai alcançar a promessa? Depois de quê? Depois de você viver a sua vida inteira aqui nessa terra. Não é um período não, viu? Volto a falar para você. Não é alguns anos na igreja, nem vestido um palitozinho, um vestidinho comprido. Não. É a vida inteira na face da terra, servindo aquele que te chamou. Verso 37. Porque, igreja, ainda um pouquinho de tempo. Se imagina que há 2000 anos atrás foi escrito isso. Eles já consideravam e tinham como um pouquinho de tempo. Imagina hoje. Olha para esse mundo! A Terceira Guerra Mundial está isso aqui de explodir. Eu tenho 36 anos de idade, muitos aqui são mais velhos do que eu. Mas quando foi que você viu o mundo tão em alerta com uma guerra global? Com países, com potências nucleares se guerreando? Quando você viu? Nós não vimos, porque a última vez foi lá em 1939 a 45, na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos presenciando a volta de Jesus, igreja. Continua crendo, continua se apoiando nessa promessa, que você vai com Ele. Ele vai te chamar. Essa roupa vai cair no chão, você vai subir. Quem vai subir, levanta a mão, igreja. Aí, para nós terminarmos, eu estou atrasando 5 minutinhos, pastor, você me perdoa. Mas está gostoso demais. Para nós terminarmos, versículo 38 e 39. 38 agora. Mas o justo, o que vive pela fé, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você é justo? Você vive pela fé? Se você recuar, se você desistir, Jesus falou assim, ó, aquele que põe a mão no arado e olha, não está o quê? Não está
apto, não está aprovado para o reino de Deus. Eu pus a mão no arado para servir a Cristo, agora eu larguei. Ah, não, Senhor, quer não. Eu me faço desaprovado para o reino de Deus. Não é que Deus é um carrasco, não, como alguns usaram pelo diabo que falam. Ah, Deus é um carrasco que manda as pessoas para o inferno. As pessoas se mandam para lá. As pessoas se dirigem para as trevas. Por exemplo, um casal, se um dos dois adquirir AIDS, é porque ele optou em pecar, em trair a esposa, ou a esposa trair o marido. Foi uma opção sua. Adquirir aquela maldita doença. Assim mesmo é a nossa salvação. Eu só vou perdê-la e me encaminhar para as trevas se eu mesmo for com meus próprios pés. Não tem essa história de que o culpado é o fulano A, B, é você. Nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. E o verso 39. Nós, porém, não somos. Olha a convicção do escritor da carta aos Hebreus. Tome isso como exemplo, igreja. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Posso orar, pastor? Igreja de pé, por gentileza. Eu não sei cantar, igreja, mas eu estou no coração de cantar um louvor. Não é aquele que eu enviei, não, Thales. É um outro. Que eu estava ali procurando aquele que fala assim: no céu não entra. Qual o número que ele é, igreja? Alguém? Ele é da harpa, né, pastor? Esse louvor? Alguém sabe de cabeça? Vocês sabem cantar? Vocês vão cantar esse louvor? Vamos adorar o nosso Senhor e mandar o diabo para o quinto dos infernos? Alguém sabe o número? 422? Quem tem a harpa, abre aí. 422. Isso, irmã, esse mesmo. Irmãos, eu não sei cantar, minha voz não é propícia para cantar. Mas nós vamos adorar a Deus com esse louvor. Amém? Amém, igreja? Pronto. Quem puder cantar nos ajuda. No céu não entra fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado. Por quê? Pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida não podem a glória ofuscar. Canta. Oh, aleluia. O reino do gozo celeste. Oh, glória a Deus. Que Deus fez pra mim. E forte. Irei eu pra linda cidade. Você que quer, canta. Os crentes, igreja. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades. De quê? Das glórias que lá hei de ver. Pagar não é necessário. A casa, aleluia! Oh, aleluia! E o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais perderemos pobreza lá, igreja! Aleluia! Aleluia! Ali é bastante tempo! Do qual poderei, do qual bem forte, irei pra linda cidade. Se você quer, você vai cantar. Jesus, com todos os meus irmãos, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do
tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor. No céu, o mundo ele é banheiro, você sabia disso? No céu, o mundo é banheiro. Em terras não onde passar. Sepulcros jamais são erguidos. Lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados. Aleluia! Quais rastros? Quais rastros com Deus espalhado. Olha, para terminar bem forte, igreja. Oh, aleluia, louvado é o nome de Jesus. Em Deus os crentes. A Deus é de sempre louvar. Das glórias que lá hei de ver. Oh, Senhor, bendito é. Oh, que gozo vou ter. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, não perde tempo não, viu? Você que ainda não aceitou Jesus, quer? Vem cá. Vou orar com você. Eu e os obreiros da casa de Deus. Nessa noite Jesus te chama, vem cá. Você, isso, vem cá. Eu sei que Jesus está te trazendo aqui, meu irmão. Glória a Deus, igreja. Você que quer aceitar a tua vida, entregar a sua vida para Jesus, vem. A vida é reconciliar, vem agora. Vamos olhar, Jesus está voltando, hein? Ele está te alertando. Se você quer voltar para Jesus, vem aqui. Aleluia. Mais alguém? Como é que é o seu nome, meu irmão? Hã? Alex, prazer, meu irmão. Sou o Daniel. Eu que te abençoe. Quantos anos você tem, meu irmão? 27 anos. Aleluia! Vamos orar, igreja. Senhor, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua noiva, Senhor. E aqui está o Alex. Oh, Senhor, que alegria, Senhor. Aleluia. A semana inteira, o Senhor sabe o que eu estou falando. O Senhor bradando no meu coração com essa mensagem. E eu creio que era para o Alex e para todos nós aqui presentes, Senhor. Salvação há nessa casa de oração, Senhor. E o teu nome é glorificado. Meu Pai, como igreja, nós te pedimos. E nós ligamos aqui na terra, o Senhor disse que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Nós ligamos aqui a vida do Alex. Essa decisão não é impulso da carne, não, Senhor. Essa decisão não é empolgação na parte dele, não. Eu tenho certeza que eu estou falando contigo. A partir de hoje, nasce um servo, um obreiro, um soldado do Senhor, que vai arrancar a vida do céu. O Alex será ministrante da tua palavra. Nós declaramos isso em nome de Jesus. E a igreja se concorda com isso. Diga! Graças a Deus. Graças. Alex, olha para mim. Presta atenção. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, de fato, era o meu caso, eu não estou dizendo que é o seu. Eu cheguei até o altar, eu já estava indo na igreja, mas sem compromisso. Nesse dia eu falei, Senhor, eu fiz a minha oração com as mãos no altar. Falei, a partir de hoje, eu nunca mais uso droga na minha vida, eu vou te servir, Senhor. Me dê forças para eu largar esse vício maldito. Alex, eu pegava dinheiro, eu me tremia, por causa da abstinência do vício das drogas. Mas sabe o que eu fazia? Sabe o segredo? Porque quando você botar os pés ali fora, vai vir legiões de demônios para fazer inválida essa sua decisão aqui. Vai vir legiões. Aí quando vier as opressões, escuta o que eu estou te falando. Quando vier as opressões,
as tentações lá fora, está escrito assim lá em Filipenses, que ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando via essas perturbações, era o que eu fazia. Quando via as tentações, eu falava, em nome de Jesus, eu não vou usar drogas. Isso já tem 14 anos. Eu estou aqui servindo a Deus. E eu vou voltar aqui, eu vou te ver servindo a Deus. Amém? Agradeço a oportunidade aqui em nome de Jesus. Glória a Deus! Louvado é o nome de Jesus.